Olá, eu sou a Luana Brusasco, sou advogada, atuo nas áreas de direitos de família e direitos das mulheres e sou a idealizadora do projeto Diálogos para a Equidade, um projeto voltado para a educação em direitos humanos. A ideia da Diálogos é levar o debate sobre direitos humanos em espaços onde essas conversas elas não necessariamente chegariam. Por exemplo, numa escola, um espaço onde, eventualmente, violações de direitos humanos acontecem, mas a gente não sabe como agir. A gente não sabe o que fazer, a quem recorrer, quando a gente percebe que isso está acontecendo com um aluno, com uma família, ou mesmo com um servidor que está trabalhando na escola e pode estar passando por uma situação assim. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, tu focaliza a câmera do seu celular nesse QR Code que vai te levar para as nossas redes sociais. Lá tem muito conteúdo voltado para direitos humanos e direitos das mulheres, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no nosso Instagram e também no nosso site luanabrusasco.com/diálogos. O mês de agosto é o mês de comemoração do aniversário da Lei Maria da Penha. E o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser Lei Maria da Penha, a história da lei e como a gente pode utilizar essa lei para ajudar uma mulher em situação de violência doméstica. Quem foi a Maria da Penha? Você sabe a história da Maria da Penha? Maria da Penha era uma farmacêutica casada com um professor universitário. É importante a gente falar sobre isso porque muitas vezes a gente pensa que a violência doméstica é algo que acontece com pessoas mais vulneráveis, em camadas mais pobres da nossa sociedade. E isso não é verdade. Se tem uma coisa que infelizmente é democrática no nosso país, é o machismo e a violência contra a mulher. Ela, tendo curso superior, seu marido sendo professor universitário, passou por diversas situações de violência e 2 tentativas de feminicídio. Na primeira tentativa, ele deu um tiro na Maria da Penha, que fez ela ficar paraplégica, e num segundo momento ele tentou eletrocutá-la na banheira. 2 situações de violência gravíssimas, 2 tentativas de feminicídio extremamente violentas, que geraram para ele uma condenação de 10 anos em regime aberto, sem necessidade de ser preso. Ele ficou apenas 2 meses preso. E uma outra observação sobre isso é que esse processo durou aproximadamente 12 anos até que viesse essa condenação, com esse tempo muito ínfimo de prisão. Por conta dessa situação, a Maria da Penha procurou organizações internacionais de direitos humanos para que pudessem auxiliar ela durante esse processo. E o caso da Maria da Penha foi levada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, através de organizações de direitos humanos e organizações feministas. O CLADEM e outras organizações de direitos humanos representaram o caso da Maria da Penha na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, simbolizando o quê? O caso dela era um caso semelhante a milhares de outras mulheres que passaram por situações assim. Passaram por situações graves de violência doméstica, passaram por processos longos e morosos, entre 10 a 15 anos de processo, e a condenação era ínfima. A gente tinha a possibilidade de condenação para pagamento de cesta básica, para pagamento de multa, em situações de violências graves. O exemplo da Maria da Penha foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos como um caso emblemático, simbolizando todas as outras mulheres que haviam passado por situações assim dentro do nosso país. A comissão avaliou aquilo e concluiu que, de fato, o Brasil não tinha eficácia na proteção das vítimas de violência doméstica. O processo era extremamente moroso e não gerava nenhuma pena exemplar para que evitasse que situações assim acontecessem. A comissão, então, fez uma recomendação para o Brasil e dentro dessa recomendação existia a criação de uma lei que protegesse especificamente mulheres em situação de violência. A partir dessa recomendação que veio de um organismo internacional, então esse é um ponto bem importante para a gente pensar sobre a lei, que ela não foi um presente dado pelo nosso poder legislativo para proteger as mulheres. Veio de uma instância internacional que condenou o Brasil para que protegesse as mulheres aqui no nosso país. A partir disso, então, foi aberto um consórcio de organizações feministas, então diversos movimentos de mulheres se cadastraram para o desenvolvimento dessa lei. E isso é muito importante, porque ela não é uma lei
parecida com as outras normas que a gente tem no nosso país. Ela é uma lei híbrida. Ela foi feita por mulheres, dentro do movimento de mulheres, que vivenciaram e atendiam mulheres em situação de violência. Então, dentro da Lei Maria da Penha, a gente vai ter recomendações relacionadas à prevenção, então recomendações sobre medidas protetivas, sobre políticas públicas. A gente vai ter, diferente de várias outras leis, conteúdos de direito penal, de direito civil, de direito de família. E aí isso fez com que ela fosse uma lei mais completa para trabalhar sobre esses temas. Promulgada a lei, então, a gente vai ter uma lei que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Então ela traz ordens para o poder público desenvolver serviços e instrumentos que visam prevenir a violência. A Lei Maria da Penha, a gente pensa e muita gente conhece a lei como uma lei que pune o agressor. Então, quando a gente pergunta, quem conhece a Lei Maria da Penha? As pessoas falam, é a lei que não pode bater em mulher, que se bater em mulher vai preso. Mas isso é uma fatia da lei. Antes de pensar na coerção, na punição, a lei pensa em prevenir, para que menos mulheres sofram situações de violência. Então, mecanismos de prevenção e para coibir a violência contra a mulher, ela dispõe sobre a criação dos juizados especiais de violência contra a mulher. O que significa esses juizados? Espaços dentro do Poder Judiciário que vão julgar, no mesmo processo, por um mesmo juiz, a violência contra a mulher e o conflito familiar. Quando a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de famílias. E aí, dentro de uma situação de conflito, você vai ter, além da violência, um divórcio envolvido, uma questão de guarda de filhos, uma questão de pensão, e não dá para o juiz se desconectar da violência para julgar esses outros pontos, porque foi a violência que gerou aquele rompimento. Então, a ideia dos juizados especiais é que um único juiz se especialize nesse tema para ele poder pensar naquela família como um todo e julgar todas essas questões. Infelizmente, a gente ainda tem uma quantidade pequena de juizados e de varas especializadas de violência doméstica. Então, hoje, o que acontece? Dentro de um processo de direito de família, é possível o juiz julgar uma medida protetiva e julgar também as questões relacionadas à violência, menos à condenação criminal, que aí vai ser um juiz criminal que vai fazer isso. Por último, ela vai estabelecer medidas de assistência e proteção à mulher em situação de violência doméstica. De novo, o foco não é na prisão do agressor. O foco é como proteger essa mulher e auxiliar essa mulher a romper com esse ciclo de violência. Nas próximas aulas a gente vai explicar mais sobre isso e você vai entender como que essa lei pode te ajudar em situações assim.